O ChatGPT ficou muito mais útil nas últimas semanas depois que ganhou um sensacional upgrade no seu modelo de geração e edição de imagens. Assim, ficou bem mais útil e interessante. Eu me arrisco a dizer que foi o maior salto em habilidade desde o fenômeno do Estúdio Ghibli. Lembra? Há um ano a gente ficava feliz em fazer versões em mangá de imagem séria. Agora a gente pode soltar a imaginação não só na zoeira, mas também em coisas genuinamente úteis para o trabalho. Hoje no IA Modo de Usar eu vou falar um pouco do que mudou e dar alguns exemplos de como explorar a capacidade do GPT Image 2, o nome oficial do bicho. Bora lá? O novo modelo de imagens da OpenAI foi lançado oficialmente no fim de abril, disponível para todos os usuários, inclusive do plano gratuito. Ele melhorou na qualidade geral de coisas como uso de referências, tipo inserir uma pessoa em diferentes situações, até a renderização de textos, que raramente agora vem com aqueles errinhos clássicos. Mas a verdade é que o que faz dele especial é exatamente o modelo Thinking, disponível aí só nos planos pagos. Quanto mais tempo você dá para o chat pensar sobre a imagem, melhor é o resultado. Porque quando você muda essa opção, ele entende o prompt como se fosse um briefing completo. Aí, antes de começar a desenhar, ele faz buscas para, por exemplo, usar dados atualizados ou uma logo real de empresa. Ele checa, prepara o texto, depois insere, etc, etc. Demora um tempinho maior, inclusive, que o rival Gemini, que tinha a coroa anterior. Mas acho que os resultados são consistentemente melhores. Dá só uma olhada nesses exemplos. Ele é especialmente útil para fazer infográficos, esquemas, material educativo, tabelas comparativas e até telas de interface de programas. Como ele é capaz de decompor um prompt normal antes de começar a desenhar, você pode pedir para ele criar um programa em uma folha de caderno, e ele vai lá e faz. E o programa é funcional, como esse outro exemplo aqui de um cubo mágico com QR Codes. É bem maluco. Ele pode ser usado para ter ideias rápidas, criativas. Tipo, você tira um print de um app e pede para ele ajustar algumas coisas na interface. Ou você pega um cardápio em texto e pede para ele gerar a versão ilustrada. Uma outra novidade bacana é que ele pode gerar até 8 versões da imagem que você pede no prompt ao mesmo tempo. Então, eu quero criar uma ilustração com base nessa referência aqui e ele cria uma mini galeria com várias opções e mini variações. Aí eu escolho uma delas e peço para ele ir em uma direção específica. Outra coisa legal é que ele é muito melhor em consistência. Então, se ele cria um personagem ou um cenário, ele vai repetir isso nas outras imagens. Deixa eu dar um exemplo engraçado. Esses dias, o Claude começou a responder para mim já pedindo desculpas, dado que ele tem errado um bocado e ele não quer vacilar mais. Pedi para o ChatGPT criar um mangá contando a história de um Claude vingativo no futuro. Saca o nível do detalhe, a consistência e coisas que ele usou da minha profissão e das interações passadas dentro dos quadrinhos. Achei a qualidade absurdamente sensacional. Se você está fazendo uma apresentação, por exemplo, pode pegar um doc em texto e transformar isso em prompts com a mesma estética. E ele resolve isso super bem, como nesse exemplo aqui. E tem uns easter eggs interessantes, tipo, você pode pedir para ele criar uma imagem de como era o centro de São Paulo nos anos 50 e depois pedir para ele gerar uma versão 360 graus. Quando você faz isso, aparece um botão aqui no chat para você entrar na foto, simulando um 3D. Dá para pensar em várias possibilidades com isso aqui. Outra dica é usar o Codex, o app de desenvolvimento do ChatGPT que a gente já falou em outro episódio. No Codex, o chat pode fazer operações de busca ainda mais profundas e também criar programas em conjunto com a imagem. Vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Até outro dia desses, pedir para gerar um mapa do Brasil com alguma informação extra era pedir para ver nomes de estados em lugares errados ou fronteiras nada a ver. Mas se você pede para gerar uma imagem no Codex, ele pode primeiro usar uma linguagem de programação para baixar os arquivos brutos de um mapa e depois usar isso como referência para desenhar em cima. Tipo aqui eu pedi para ele fazer um mapa com o crescimento do PIB de cada estado nos últimos 10 anos. Ele entende o problema, baixa os dados brutos do IBGE, baixa os chamados shapefiles para desenhar um mapa usando programação e só aí ele usa isso como base para estilizar o desenho. Então dá para você ter resultados bem impactantes, úteis. Ainda não é algo absolutamente livre de erros, é sempre bom dar uma checada antes de enviar ou colocar no PowerPoint da sua empresa, mas é um avanço enorme.
No LM Arena, onde as pessoas comparam outputs de modelos em testes cegos, o novo ChatGPT de imagem não só tomou a dianteira, mas colocou uma distância recorde para o segundo colocado, o Nano Banana Pro, que era o suprassumo até outro dia desses. E certamente o Google virá com algo melhor em poucas semanas ou alguns meses, porque é assim que a banda toca ultimamente. Agora, para uma questão um pouco mais séria, obviamente, geradores de imagens incríveis fazem a gente rediscutir a questão das notícias falsas. Especialmente porque com um negócio desses, você pode não apenas criar cenas que nunca existiram, mas inserir elementos críveis em cenas reais, sem ter qualquer habilidade de Photoshop. Então, cabe a todo mundo usar com responsabilidade e para quem consome imagens na web, especialmente essas mais impactantes, é bom desconfiar da origem. Enfim, isso é papo para outro episódio inteiro, ainda mais em anos de eleições. Mas, enquanto isso, conta pra gente aqui como que você já usou, o que funcionou e o que você ainda acha que precisa melhorar. E até a próxima.